Olá, boa noite, boa noite. Mais uma live, nossa, que legal, começando agora. Eu sou o Lucas Seara, nosso convidado já está chegando aqui, Marcelo Monello, vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, todo mundo que está chegando. Mais uma live, nossa, que legal. Hoje, dia de março, a gente começando o mês de março, abrindo o mês de março com Marcelo Monello, que já chegou aqui. Marcelo, seja muito bem-vindo à live, nossa, que legal. Eu que agradeço, Lucas, o convite, esse trabalho excepcional que você vem desenvolvendo, que acompanha o meu irmão aqui no Sai Daqui, né, com vocês aqui, e é importante mesmo essa preocupação que você tem, e nessa preocupação se transformou uma forma muito intensa de proteção do terceiro setor. Então, acho que eu me sinto honrado aqui de estar presente, de poder participar e colaborar com vocês também. E aprender, né? Acho que muito mais. A gente aprende do que ensina alguma coisa aqui. Pô, muito obrigado, Marcelo. Você que eu considero um dos grandes contadores, né, especializados desse país. O grupo Aldiza, o grupo Monello, né, vocês que atuam muito próximos, muito juntos. Seu irmão Ricardo, que já esteve aqui comigo. Vocês realmente são uma potência, né, da retaguarda, digamos assim, técnica, tanto jurídica quanto contábil, para o terceiro setor, para as organizações da sociedade civil. E eu fico muito honrado de poder ter essa proximidade, essa parceria com vocês, tendo você agora aqui também para conversar com a gente, mais do que conversar comigo, conversar e falar um pouco da sua experiência para a nossa audiência, para as pequenas organizações, para os gestores, para os dirigentes de organizações, advogados, contadores, enfim, o público que vem acompanhando aí as lives, olha que legal. Então, Marcelo, a gente, aqui, nossa tradição, eu geralmente não apresento meus convidados, eu digo o nome e passo a bola para o próprio convidado ou convidada se apresentar para o nosso público, porque dá oportunidade para destacar o que entende mais importante na carreira, o que está fazendo agora, o que estudou, enfim. Então, bola contigo, se apresenta aí para a nossa audiência. Mais uma vez, obrigado, Lucas. Assim, eu sou de uma família que neste ano vai completar 54 anos de exclusivo trabalho no terceiro setor. Meu pai é fundador do Escritório Contábil Dom Bosco, uma empresa dedicada à contabilidade e gestão das entidades do terceiro setor, e que foi originária de várias outras empresas, dentre eles a revista Filantropia, dentre elas a Aldiza, a Auditus, e aí uma série de outras empresas que são com foco efetivo no terceiro setor. E mais do que isso, o trabalho social, né? Nesse envolvimento, está no nosso sangue, no nosso DNA, o trabalho social nessas entidades. Lógico, eu também trabalho profissional, mas muito mesmo, eu venho desenvolver muitas ações sociais, participo de uma entidade aí na Bahia, já comentei com você, sou conselheiro, curador da Fundação José Silveira, aí na Bahia, então voluntário, Grande ajudando trabalho, Silveira. uma das maiores entidades da área da saúde aí em Salvador, e tem várias santas casas relacionadas a ela. Então, um trabalho realmente assim voluntário nesse aspecto. Trabalho também, já fui aí um dos idealizadores da Escola Aberta do Terceiro Setor, uma entidade que faz ações de capacitações para as pessoas que queiram melhorar a condição do terceiro setor, trabalhar no terceiro setor. Então, tem várias outras coisas. Eu hoje estou na vice-presidência do desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Então, também nessa experiência na questão profissional, contábil, e aí também participei já de processos ali dentro do próprio conselho, na área de fiscalização. Hoje, o meu foco é educação continuada, né? Que é a educação profissional. Mas é isso aí. Vamos lá, para de apresentar, porque me interessa mais a gente debater aqui, trazer a informação, que o pessoal participe aí. Estou vendo aí muitos amigos entrando aí também, já vi alguns, Marcelo Zettuni, a Cássia, um monte de gente entrando aí, que são pessoas formidáveis também que admiro bastante. Muito bom. De fato, nossa audiência hoje está bem seleta, gente muito bacana chegando aí. Cumprimento a todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Marcelo, eu queria começar falando para você o seguinte: eu tenho conversado aqui nas lives com alguns contadores, contadoras, né, do setor, grandes nomes, o próprio Ricardo, seu irmão, Daniela Mar, Nailton Cazumbá, e a gente tem falado muito
da importância da gestão contábil, né? A gente sabe, na prática, as organizações têm um costume muito ruim, né? Na verdade, de só chamar o contador, achar que o contador só vem na hora de prestar conta. Então, você recebe o recurso do projeto, executa, faz de qualquer jeito, faltando 2 dias para prestar conta. Chama aí o contador, primo de alguém, a gente dá aqui, né? E vamos fazer de qualquer jeito, preenche aqui essa planilha, vamos apresentar. É certo que está fadado ao fracasso isso. Esse tipo de atuação não é compatível, nunca foi, mas agora, com Sim. todos os controles, com todos os conceitos, com todas as questões que envolvem as organizações, isso está fadado ao fracasso. O que você tem a dizer para a gente sobre isso, sobre a importância da gestão contábil? Parece óbvio, mas é importante dizer novamente um pouco da importância da gestão contábil e da retaguarda contábil para as organizações da sociedade civil. Na verdade, é assim, nós estamos falando de entidades de interesse público. E sendo de interesse público, nós temos que tratá-la como ela deve ser. Primeiro, que não há ali alguém que detenha qualquer coisa dentro da entidade. A entidade é a serviço social, é a serviço da sociedade. Ela é privada, mas nós temos que ter uma responsabilidade de um serviço público na qual elas desenvolvem. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que ter a percepção. Lógico que muitas delas, e o terceiro setor é muito marcado por isso, por ideais, por algumas situações que acabam cometendo as pessoas. Então, muita coisa acaba acontecendo sem o planejamento. E hoje, toda a legislação de uns 15 anos para cá, vamos colocar 15, que é muito recente ainda, mas está se mostrando uma necessidade primaz de uma qualificação das entidades, que se reflete na gestão e que vai se refletir diretamente nos trabalhos da entidade, que é na sua ponta, na sua ação. Às vezes a gente se preocupa muito com o atendimento, mas esquece que numa retaguarda de um serviço público existe uma questão administrativa, uma questão de gestão, e que ela tem que ter uma continuidade, ela tem que ter uma segurança jurídica, financeira, contábil, para dar suporte. Porque não adianta eu criar um excelente serviço se eu tenho uma administração fragilizada, que, consequentemente, vai se refletir também nesse serviço. E o papel da contabilidade mudou excessivamente. Assim, primeiro que mudou, a economia mudou, né? Então, assim, antes nós tínhamos uma contabilidade que se fazia para entregar uma declaração que, de repente, de um dia para o outro, aqueles valores em declaração não valiam mais nada. Então, na época inflacionária, hiperinflacionária, né? Hoje não. Hoje nós temos, primeiro, uma estabilidade financeira, econômica, e que traz um aspecto muito relevante, que é o papel da contabilidade, o papel da gestão, do planejamento, de estar presente na formulação das coisas que eu tenho que fazer para o terceiro setor. E aí vem um ponto que é crucial, que difere um profissional de contabilidade que atua no terceiro setor para os demais. É que eu tenho que fazer a correlação, e aí vem um papel muito, muito mesmo, de a gente sair de trás da cadeira, de a gente conhecer efetivamente a entidade, e conhecer os serviços. É como transformar um balanço econômico-financeiro em um balanço econômico-financeiro com contexto social. Porque eu tenho que traduzir a efetiva ação social que elas produzem, mas em números financeiros econômicos. E aí vem a arte, que é exatamente da ciência, da questão da própria contabilidade. Eu tenho que imaginar que eu tenho uma responsabilidade pública em cima disso. Como profissional, que eu dou fé pública àquelas informações, e quanto do interesse público às minhas informações. Então, é muito mesmo a mudança. Então, hoje, fazer um planejamento sem consultar a contabilidade, o marco regulatório fala lá de você ter que apresentar um plano de trabalho. Aí você faz um plano de trabalho sem ter uma prévia orçamentária condizente com a contabilidade, você não vai conseguir prestar conta. Então, eu não vou pensar em prestar conta só na hora do dia de prestar conta. Eu tenho que fazer no planejamento. Então, muda a ideia, porque a coisa está complicada. Não está tão simples assim, porque está profissionalizando. Os órgãos estão profissionalizando. E mais do que isso, as pessoas estão sabendo os seus direitos. Até mesmo o usuário das entidades sabem hoje escolher, sabe o que tem que fazer e sabe com o que procurar também. Muito interessante isso. Reafirmo o que a gente vem discutindo aqui. A propósito
O Nailton Casumbá acabou de entrar aqui, te cumprimentou também, disse que é seu fã, e a gente vem discutindo professor muito Nailton. discutindo muito essas questões da importância da contabilidade. O Nailton, que é um guerreiro também dedicado às organizações, assim como a Daniela Marra, o próprio Ricardo Bonello, essa turma que tem se dedicado muito no fazer, né, no produzir conhecimento, no esclarecimento das organizações, e isso é fundamental, assim como você também tem feito, que eu coloco nesse time aí de grandes contadores e contadoras que estão, né, atuando no terceiro setor. E eu queria trazer, então, você falou do Miroski, eu tenho uma pergunta aqui sobre a ITG 2002, enfim, mas eu queria trazer o Miroski primeiro para pegar esse gancho. Você trouxe a importância do contador estar desde o momento do plano de trabalho, né? Desde do organizado, planejar o projeto, não deixar só para o final. E eu trago um elemento também que o Miroski traz, que é sobre a própria obrigatoriedade de que nos documentos internos esteja, né, regido de que a entidade vai seguir as normas brasileiras de contabilidade. Nós escrevemos um texto, eu e a Candice Araújo também, contadora, e aqui do Conselho de Fomento e Colaboração do Estado da Bahia, em que ela diz justamente, né, afirma exatamente isso, né, o quanto é importante você dizer isso no seu estatuto, ok, mas praticar isso. Não basta dizer lá que você segue a norma brasileira de contabilidade e não ter um contador para isso e não seguir efetivamente. Então, eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, e já aproveito para trazer também outra questão do Miroski, que é a própria possibilidade, né, o Miroski trouxe essa atuação contábil, essa retaguarda contábil como tão importante, que ela traz a possibilidade do pagamento, né, da contratação desse profissional, assim como a assessoria jurídica, como custo indireto, que é elegível, né? Ele pode ser colocado, pode ser negociado dentro dos planos de trabalho. Queria que você fizesse assim, uma abordagem mais geral do Miroski e da gestão contábil nesse contexto. Assim, em relação ao Miroski, antes de mais nada aqui, todos esses nomes que você falaram, uma coisa interessante, né? O terceiro setor une pessoas, né? Eu estou vendo a Deise aqui, o Nailton que entrou, a Esther, todo o pessoal. Assim, a gente tem o terceiro setor aproxima as pessoas, né? Ele junta exatamente esses conhecimentos, as pessoas ideais. Isso é muito gostoso ver todo mundo aqui também presente. Mas em relação ao Miroski, uma coisa interessante. Eu participei desde o processo dos debates lá na plataforma do Miroski, lá, né? E tem um único artigo na lei. A lei, acho que, se não me engano, tem 90 artigos e tem um único artigo que faz a menção à contabilidade. E aí, só que ele traz uma forma muito interessante. Porque para nós, profissionais da contabilidade, é obrigação a observância das normas e princípios de contabilidade. As regras estabelecidas, a legislação, isso está dentro da gente e a gente não precisa nem falar, nós temos que fazer. Agora, quando ele traz no Miroski, ele trouxe um compromisso do gestor. E aí muda a concepção. Porque aí o gestor ele precisa entender contabilidade? Não. Ele precisa fazer a gestão contábil, a gestão de informação. Então, ele precisa estar junto do contador, que o contador é o técnico que vai transformar informações econômicas e financeiras num balanço patrimonial, nos relatórios, etc. Mas ele é o responsável, o gestor, pela a condição de informação. E aí, se não tiver a informação adequada dentro das necessidades contábeis, pode ser o melhor serviço, pode ser a melhor situação. Se não houver essa sinergia da gestão, esse compromisso da gestão, eu não vou ter transparência. Começa por aí. Porque se eu não tiver transparência, por mais que eu gastei certinho, eu não vou conseguir, eu perco a credibilidade. E o terceiro setor não pode perder credibilidade. Porque ele está exatamente na necessidade do povo, na necessidade da população. Então, eu tenho que ter muito fortalecida a gestão contábil, e a gestão não é só o contador que faz, a gestão é o administrador, o presidente da entidade, é o tesoureiro, é o secretário, que eles produzem informações, produzem controles para que possamos explicitar nas informações contábeis aquilo que a entidade produz. Então, ali fala o seguinte, a entidade ela tem um compromisso no seu estatuto de honrar a contabilidade, no sentido de observar as normas e princípios de contabilidade. E aí vem um ponto. Várias normas
o profissional chega e conversa com o gestor, não, porque se fizer isso eu vou ter menos recursos, que se fizer aquilo, não dou atenção, eu só vejo a contabilidade só para entregar o SPED, aí perdeu. Não vou conseguir nem fazer mesmo a conexão com o social. Então, é um compromisso da entidade fazer a gestão contábil. É um compromisso do presidente fazer com que aconteça a contabilidade de acordo com aquilo que precisa. Isso é o único artigo, mas ele é fundamental para tudo isso. Esse é o primeiro aspecto E qual que era o segundo que você falou também? Desculpa, Lucas. Da questão da possibilidade de pagamento, acho que deriva um pouco dessa sua resposta também. É um pouco divergente da colocação que você fez, porque se eu tenho como obrigação prestar contas e apresentar contabilidade, ela passa a ser direto. Se é condição de prestação de contas, apesar de na estrutura, execução de serviço, ele está no escritório e não está na ponta, vamos falar assim, então se tem uma percepção de que aquele custo é um custo indireto. Mas no momento que eu sou obrigado a ter uma auditoria, por exemplo, se o meu plano de trabalho exige que eu tenha auditoria, aquilo é uma obrigação do gestor público financiar a parte que cabe da auditoria. É obrigação do gestor público, em cima daquela termo de colaboração e fomento, também pagar. Existem várias leis, infelizmente não acontece. A lei da assistência social fala que na possibilidade de parceria entre a entidade e a gestão pública, tem que ter previsibilidade de 100% do recurso, do serviço. Isso já não acontece. E aí, no orçamento também, no termo de colaboração, termo de fomento, novamente, aquilo que você apresenta como orçamentário, integralmente tem que ter que ser pago. Então, esses custos, contabilidade, auditoria e outros serviços, por exemplo, eu tenho serviço de proteção à criança, onde que tem aí uma necessidade de profissionais do direito para garantir os direitos da pessoa, então tem que ser pago também. Então, tudo isso tem que ter, mas é um bom orçamento. O ponto às vezes eu faço uma proposta sem estar em conexão com a operação e essa conexão com a operação e a contabilidade. Muito bacana. Nailton Casumbá sempre trazendo contribuições importantíssimas. Ele relembra aqui que a importância da contabilidade nos casos de concessão e renovação dos SEBAS. Né? Se o social não estiver bem explicitado na contabilidade, pode ser que tenha problema na concessão ou na renovação. Exatamente. Então, novamente, se percebe que o papel principal de captação de recursos, o papel principal de você prestar contas e um papel também principal da contabilidade é garantir a execução social através do econômico financeiro também. Então, novamente, nós temos artigos, por exemplo, o Código Tributário Nacional, a lei que trata exatamente da imunidade tributária, ele fala que a entidade tem que manter escrituração em livros revestidos de formalidades, etc., e que remete ao Código Civil, que remete às outras obrigações. E todas elas falam da escrituração contábil e suas formalidades. Imunidade. Aí eu tenho as certificações. Todas as certificações necessitam de contabilidade adequada. Aí você tem todas as prestações de contas, contabilidade. Se eu vou pedir imunidade tributária do ISS, contabilidade. Se eu for prestar contas de um projeto de atendimento ao idoso, contabilidade. Então, tudo tem a contabilidade, que é a forma de comprovar a execução dos trabalhos. Muito bacana. Queria só cumprimentar aí todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Live que legal com o Marcelo Monello. E já convidar para a semana que vem, 18 horas, aqui novamente, terça-feira, 18 horas, a gente vai estar com a live que legal. A convidada na semana que vem é a Maria Elisa Pessina. A gente vai falar sobre as organizações brasileiras e a cooperação internacional para o desenvolvimento. Vamos falar sobre a perspectiva internacional na semana que vem. E já eu vou falar sobre o sorteio dos livros que a gente vai sortear aí, parceria com o GIF e a FGV Direito. Então, Marcelo, vamos retomar. Então, eu queria que você falasse um pouco da interpretação geral
Interpretação Técnica Geral, a ITG, número 2002, de 2012, né, a importância desse instrumento, dessa normativa para as entidades, para a gestão contábil das entidades sociais. As normas de contabilidade, elas têm várias formulações. Nós temos a geral, e aí nós temos, dentro da geral, nós temos várias normas que atingem qualquer tipo de empresa. Elas são estruturantes. Então, a NBCTG, por exemplo, é técnica geral, e aí então serve, o profissional da contabilidade tem que saber todas elas. Nós temos também, por exemplo, a ITG. A ITG é aquilo que a NBCTG não tratou e ela vai tratar de uma forma específica. Então, eu tenho uma interpretação técnica, porque ele traz a condição daquilo que não foi tratado nas demais e aquilo que é assunto específico. Então, essa ITG, ela trata das sem fins lucrativos. Então, seja ela fundação, seja ela uma associação, ou até mesmo uma organização religiosa, tem que observar a ITG, naqueles aspectos específicos. Mas é só ITG? Não. Eu tenho algumas principais. Primeiro, a geral. São várias normas, né? Eu tenho nome de receita, eu tenho nome de imobilizado, eu tenho N normas ali, atuantes ali. Aí eu tenho também as simplificadas, que são as normas reduzidas. E aí, qual que cabe a mim e o que não cabe? Aí é o julgamento do profissional. É a condição que ele tem de informação e é a condição melhor que ele vai explicitar as operações daquela entidade. Numa entidade terceiro setor, algumas são principais. A ITG e a NBCTG, a 07, que trata das parcerias. Ela é desde 2007. Então, antes mesmo de ter o marco regulatório da Mirosk, nós já tínhamos uma norma que tratava das parcerias entre a entidade e o governo. Então, são duas principais que eu vejo que necessariamente tem que ser de cabeceira. Agora, o mais importante também é o profissional conversar, lógico, não numa forma técnica, que a gente fala muito em siglas, DCTF, DPJ, etc., né? Uma série de siglas que o gestor não vai entender, não deve entender. Mas a gente tem que falar a importância dele conhecer alguns fundamentos que estão nessa norma. Então, quando se fala de uma parceria, o que envolve o lançamento contábil? Que momento que eu reconheço a receita? Que momento eu reconheço a operação, a despesa? Então, tudo isso está na norma. A estrutura mínima de informação que tem que constar para garantir a qualidade técnica, profissional e informação contábil que está lá. Então, todas essas normas servem para balizar exatamente aí. Olha o Biratã também, o professor Biratã. Professor Bira, né? Professor Bira chegando, professor Bira da Faculdade de Contabilidade aqui da Universidade Federal da Bahia, chegando e te mandando um abraço também, já desde já te cumprimentando. Mais um no rol aí dos contadores dedicados às organizações também da sociedade civil. Seja bem-vindo, professor Bira. Então, a Cássia, Marcelo, eu só queria... A Cássia é do Rio de Pode Janeiro. Falar. Olha, é do Rio de Janeiro, é contadora de uma fundação da área da saúde, também grande profissional aí que eu admiro bastante, viu? E é conselheiro também do Rio de Janeiro lá. Muito bom. Seja bem-vindo, Cássia. Não a conhecia, mas seja bem-vindo. Muito prazer recebê-lo aqui também na audiência da live. Nossa, que legal. Marcelo, me permita rapidinho só fazer, então, a nossa promoção aqui. Gente, ó, no mês passado a gente prometeu fazer o sorteio dos livros. Nós tivemos um pequeno problema nas nossas redes sociais, já tudo devidamente resolvido. Então, agora, oficialmente, anunciando aqui, o sorteio do pacote de livros. Todos os livros são 5 livros, não é um só, 5 livros, tá? Então, tá aqui os livros da coleção Sustentabilidade Econômica das OSCs. São 5 livros, vamos dizer aqui os títulos de cada um. Então, Organizações da Sociedade Civil no Supremo Tribunal Federal, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Avanços e Desafios, Incentivos Regulatórios à Filantropia Individual no Brasil, Fundos Patrimoniais e Organizações da Sociedade Civil e Fortalecimento da Sociedade Civil, Redução de Barreiras Tributárias às Doações. Então, para participar do sorteio, você vai comentar na nossa publicação, eu vou fazer uma postagem sobre essa promoção, você vai fazer um comentário, vai marcar 3 amigos e está resolvido. Então, uns 3 amigos não vão levar, uma pessoa só, quem fizer a postagem, vai levar o pacote de livros.
E para compensar o atraso, vai levar também o cordel do Miroski e um adesivo do Oscar Legal também, para fechar o pacote. Então, vocês fiquem atentos, daqui a pouco, amanhã, enfim, a qualquer momento, nós vamos fazer a postagem. Você vai comentar na postagem, vai marcar 3 amigos e já está concorrendo ao sorteio. Dia 6 de abril, na live Nossa Que Legal, na primeira live do mês de abril, a gente vai fazer esse sorteio aqui para quem se inscrever. Então, uma pessoa vai levar o pacote de livros, são 5 livros, tá bom? Não é um livro, são 5, no dia 6 de abril, uma parceria com o GIF e com a FGV Direito. Vamos retomar, então, aqui. Alguém perguntou aí como é que faz para comprar os livros. Os livros não estão à venda, eles podem ser baixados lá no site do GIF ou no site da FGV Direito, tá bom? O PDF dele está à vontade, é gratuito. E você pode concorrer aos livros físicos se você marcar aí 3 amigos na nossa publicação, tá bem? Marcelo, então, vamos retomar aqui a nossa conversa. Eu queria que você falasse de novo, você falou aí rapidamente, a gente sempre tem essas questões que aparecem, das questões, desculpa, das chamadas obrigações acessórias, né? Muitas organizações acham que é um senso comum, né? De, não, a gente não paga imposto, então não precisa ter contador, não precisa fazer nada, é só tocar a vida. Não, tem as chamadas obrigações acessórias, e que eu ouvi já falar que não são tão acessórias assim, né? Elas têm uma vida, elas impactam muito as organizações para ser chamadas de acessórias. Então fala um pouquinho para a gente das chamadas obrigações acessórias. Tá certo. Não, realmente a gente tem muitas mais obrigações do que outra coisa. E aí que está o negócio, né? Nós temos que estar preparados para isso. Porque nós, novamente, nós trabalhamos com recursos, é uma entidade privada, mas o interesse é público. Então, a seriedade de tratar isso. Então, e no terceiro setor, nós temos uma situação também peculiar, que nós não temos enquadramento específico. Enquadramento como pequena empresa, ou média empresa, ou grande empresa. Nós somos sem fins lucrativos. E as sem fins lucrativos têm que cumprir todas as burocracias de uma grande empresa. Então, eu posso ser uma pequena creche, eu tenho que cumprir aquele monte de burocracia, que não há uma simplificação. Eu acho que isso ainda vai demandar. E também não adianta brigar com a burocracia é necessária, porque ela resguarda o interesse público também. O que não pode haver é o excesso da burocracia, né? E aí, então, assim, nós temos uma série de obrigações acessórias, como você disse, que não são tão acessórias assim. Se eu esquecer ou atrasar uma obrigação, por exemplo, de um SPED, no mínimo é R$ 500 de multa. Então já começa um problema exatamente de observar os prazos e observar aquilo que a entidade tem como obrigação. Entidades de menor porte têm alguma ou outra que não são exigidas. Mas, a princípio, tudo que tem para uma grande empresa tem para uma entidade também. Então, eu preciso estar a par disso, e mais do que isso, eu preciso entender o que o contador e a contabilidade, o departamento fiscal, precisam ter, até mesmo de posicionamentos, que às vezes, como eu falei assim, não existe um enquadramento específico. Existem várias dúvidas sobre imunidades, isenções, e isso precisa estar muito bem, amplamente debatido dentro da entidade. Precisa estar consolidado dentro da entidade. Porque vão ter declarações, eu me declaro imune ou me declaro isento. E aí, quais são os efeitos disso nessas obrigações? Porque senão eu posso estar gerando também problemas tributários. Então, é um trabalho muito assim, intenso. Eu acho que tendo profissionais com boa retaguarda da gestão, e aí é essa participação de ligar, saber, reunir, perguntar, escuta, como está indo aí? O que você pode me ajudar? O que eu posso te ajudar? E aí, nesse sentido, que é o papel de fazer essa interlocução com a contabilidade, o gestor da contabilidade. Então, eu vejo aí a Fabi, aí ele fala, a burocracia quebra as entidades menores. Existe sim um excesso de burocracia. Mas, por outro lado, novamente, hoje nós estamos trabalhando. Hoje existe o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, tem o SUS, aí, etc. Então, é muito importante que tenhamos a percepção que nós tratamos com vidas. E a vida tem que ser com políticas públicas efetivas, eficientes e que dê a garantia à população.
Muito bacana, Marcelo. Vou fazer uma pergunta que chegou, então, da Associação Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica. A representante está aqui. O meu computador não está ajudando hoje, então eu só estou com a telinha aqui para dar conta de tudo. Não, Eu estou tentando me também perdoe aqui, se eu minha tela esquecer o nome. fechou. É isso. Mas me perdoe se eu não falar o nome dela. Mas a instituição é a Associação Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica. E aí ela diz o seguinte: a entidade dela tem que contratar pessoas ou coletivos de comunidades tradicionais indígenas que não possuem CNPJ. Né? Os projetos são em determinadas áreas difíceis, enfim. É possível contratá-los de forma legal, sem emissão de nota fiscal? Então, um combo de perguntas aí para você. Neste caso, é possível contratar com emissão de recibo simples e ou algum outro documento? E, por fim, existe alguma legislação que isente este público, que é indígenas, quilombolas, caiçaras, enfim, do dever de comprovação fiscal? Infelizmente, a nossa legislação ela é feita em gabinete, né? Ela não tem esse contato público, esse dia a dia, como essa pergunta fez aí, não lembro, desculpa, eu não lembro o nome da pessoa, mas é uma realidade que a gente tem em todos os lugares. E quanto mais afastado da capital, independente de ser norte, nordeste, sul, sudeste, nós temos situações similares a essa, né? Então, nós temos populações totalmente isoladas e que precisam desse acompanhamento do terceiro setor. E aí, então, existem alguns entraves ainda burocráticos que avançou no marco regulatório. Por exemplo, foi criada uma situação diferenciada em relação, por exemplo, a diárias, a determinado tipo de pagamento. Mas o problema a questão fiscal, ela não anda no mesmo compasso do social. O fiscal, ele não vê essa questão, porque para ele não importa, infelizmente não acontece isso. Então, demanda de muita formalidade. As relações e as transações financeiras, eu tenho que ter sempre a pessoa, a origem e a aplicação. Eu tenho que comprovar da onde veio o recurso e aonde estou aplicando. E com isso tem formalidades. Infelizmente não há dispensa. Mas existem algumas situações hoje mais favoráveis. É que eu falei, a criação de uma diária para pagamento, por exemplo, de transporte, quando eu vou fazer uma ação específica no lugar onde tem o canoeiro, e o canoeiro não vai ter nota. Então, como vai fazer? Então, são situações como essa que realmente ainda vão ser superadas, mas ainda há muito que avançar. Precisa haver também no convênio essa condição também nas parcerias. Né? Desculpa, eu falei convênio, mas nessas parcerias, como serão tratadas? Porque existe algum recurso que vai ser repassado. Então, aí entra o papel também do profissional. É como trazer à formalidade aquilo que não tem formalidade. Então, novamente, por exemplo, uma doação que eu recebo, eu não tenho a nota fiscal, porque é na formação voluntária, um produto que já é antigo, por exemplo. Eu tenho condições de fazer um documento interno para poder dar essa entrada. E da mesma forma, eu posso criar situações, desde que aprovado pelo gestor público, desde que conduzido nessa situação, que dê a característica, que dê a confrontação da sua despesa, aí criar documentos internos. Mas, a princípio, tem que ter nota, tem que ter formalidade, tem que ter CNPJ, tem que ter CPF, que é isso que o fisco, que eu falei, o fisco não está associado ao social. Marcelo, eu lembrei com essa pergunta de uma entidade que eu fiz uma assessoria, enfim, tive uma conversa. Eles fizeram um projeto cultural, era um ponto de cultura, algo assim, já tem algum tempo, e eles tinham aulas de capoeira, enfim, eles compraram as cabaças para fazer o berimbau na mão de um senhor que ficava na roça. Enfim, ele fazia o melhor berimbau da região. Mas ele não tinha nota, ele não tinha nem documento, talvez. Então, como é que ele vai dar CNPJ, vai dar nota fiscal, CNPJ, essas coisas? Então, bem difícil. E a solução, de fato, foi encontrada num meio termo nesse sentido. E, na época, a Secretaria de Cultura foi muito sensível a essa realidade. Né? Então, a gente deu sorte, enfim, e também a competência e a boa-fé da instituição, de encontrar também um gestor muito sensível à causa e muito tranquilo com relação a essas questões, não deixando de lado o rigor da demonstração para onde e como o dinheiro foi gasto, mas entendendo aquela situação peculiar e recebendo um recibo mais simples, enfim, uma declaração do contador. A solução foi dada na época e foi resolvida. Dentro disso, né, tem a ver um pouco com isso que você está colocando, e eu acho fundamental esse esclarecimento.
É o que eu falei, da condição que está estabelecida para aquele projeto e que não vai ter nenhuma forma vamos falar de um documento fiscal, propriamente no seu termo, mas ele tem que ter uma possibilidade de reconhecimento e confronto do gasto. Eu preciso ter uma informação que me assegure que eu efetivamente gastei naquele objeto, naquele projeto. Então, esse é o ponto, né? Como garantir a conformidade. Esse é o ponto. Tem que observar as leis. Mas, às vezes, a lei ela não atinge determinadas situações como essa, como você mencionou. Ou até mesmo dos quilombolas, como você falou também, outras aí também, que não vão. Por quê? Porque não tem. É uma questão cultural, uma questão social, que são dadas nessas situações aí. Eu vi aqui a Gleuda, só para você falar, uma grande amiga que eu tenho aqui, foi minha vice-presidente no Conselho Municipal de Assistência. Uma especialista que qualquer dia você tem que trazer aqui para conversar. Ela tem um trabalho incrível que fala aí da prevenção das drogas nas grandes capitais aí, né? Que é uma ação que, na verdade, não é só nas capitais, né? Isso está em todos os lugares, hoje no interior, em qualquer lugar. Então, é um serviço público que ela vem desenvolvendo muito interessante. Parabéns aí, viu, Gleuda? Legal, Gleuda, seja bem-vinda aqui ao Live que Legal. Está anotada aqui a indicação do Marcelo. Quem sabe vamos conversar aí adiante. Vamos pensar aí como é que a gente faz essa interseção. Marcelo, tem, né, esse cenário que você colocou. Eu queria trazer uma outra questão que sempre aparece nas atividades, que é a respeito do trabalho voluntário. Né? Não, o voluntário não recebe remuneração, então não precisa registrado, não precisa fazer nada. E a gente, do ponto de vista jurídico, tem dito, olha, é importante você ter o termo de voluntariado, enfim, mas também tem uma consequência contábil, né? Então, a pergunta geralmente, então, como é que registra na contabilidade esse trabalho que não é remunerado? Como é que faz isso? Como é que se trata a questão do voluntariado a partir da visão da gestão contábil? Bom, primeiro, que o voluntário ele tem que ter todas as características, e hoje nós temos uma lei específica que trata disso. Então, eu tenho que observar a lei. Até mesmo que senão eu posso ter outros problemas que vão além da lei do voluntariado, como a lei trabalhista, como outras questões que possam ser ali também trazidas para isso. Então, é muito importante que, primeiro, reconheça a lei e reconheça a formalidade. O maior problema nas entidades, primeiro, é uma realidade. Eu participei da formulação da ITG. Eu estava num processo de discussão, desde 2006 eu venho tratando disso aí lá no Conselho Federal. E eu lembro muito bem dessa discussão. Mas o grande problema, inclusive para alguns clientes que a gente ainda está no processo de implantação, a grande dificuldade é como organizar este controle. Então, o controle, formalidade, então eu tenho que ter o termo de voluntariado, eu tenho que ter registros aonde, porque no momento que eu estou usando a mão de obra, entre aspas, do voluntariado, que eu estou captando através do voluntariado. E ao mesmo tempo que está executando a sua função lá como voluntário, estou deixando de pagar também ali, consequente, tem um custo dali também da atividade operacional dele. Então, eu tenho que atribuir um valor condizente com a realidade. Esse é o primeiro ponto. Ele é condizente com a realidade, tem que observar a formalidade, tem que ter uma planilha para controlar o tempo que a pessoa fica, atribuindo valor a esse tempo e fazer os recibos de gratuidade da forma que tem que ser feito. Até para confrontar, porque eu tenho uma base, eu preciso de documentos para poder contabilizar. Então, um exemplo, se eu sou um auxiliar, qualquer serviço que seja, vamos colocar aqui um auxiliar, a gente está falando aqui em São Paulo, por exemplo, em torno mais ou menos de R$1.200 a R$1.600 um salário. Então, no momento que eu estou trazendo uma pessoa que vem fazer um papel de auxiliar poucas horas, quanto que vale o auxiliar por hora? E aí trago, aquele serviço auxiliar, ele fez tantas horas no mês. Eu pego, trago, inclusive, os encargos. Por quê? Porque eu deixei também, eu captei com ele, não foi só o serviço dele, na verdade, uma receita com encargos. Então, eu faço o levantamento do valor hora com os encargos e atribuo esse valor nessa planilha a esse montante de hora. Contabilizo, existe o manual do CFC, que está no site do Conselho Federal e da Fundação Brasileira, tem todo lá o lançamento,
tem lá até mesmo o funcionamento das contas contábeis. Então é importante que tenha isso. Por quê? Porque isso é custo de operação. Isso é custo, é gratuidade praticada pelo voluntário, é gratuidade praticada pela entidade. Importância, mais uma vez, ressaltando a importância da gestão contábil para fazer esses registros da contabilidade e de toda a movimentação que se tem. Eu queria trazer de volta uma questão que aparece, vez por outra, nas discussões, que é da gestão contábil. A legislação, o marco regulatório, ele afirma, enfim, de que não se trata de uma prestação de serviços, né? A parceria, né, o regime de parceria não é uma prestação de serviço stricto sensu. Portanto, não exige nota, né, a emissão de nota, você não tem incidência de ISS, né, porque não tem o fato gerador, enfim. Mas aí, o que eu, né, me deparei em determinada situação é que a entidade executou tudo muito certinho, mas ela não tinha contabilidade, o vacilo de não ter a gestão contábil ali, chamou um contador já ao final e ele registrou como se fosse um contrato essa movimentação. Uhum. Não é? Talvez por falha de comunicação ou por desconhecimento, enfim, não cabe aqui o mérito desse registro. Mas o fato é que registrou errado. Aí a prefeitura veio e cobrou o ISS. Porque se ele registra como contrato, você né, modifica um pouco essa natureza jurídica, o registro dessa natureza jurídica sai de parceria e vai para o contrato, e aí pode configurar um problema e ter uma incidência de imposto nesses casos. Existe a impropriedade técnica, pelo que se está falando, né? Mas existe também uma intenção da própria prefeitura, um desconhecimento, até porque a própria lei fala que esses repasses, independente do lançamento contábil, é que o lançamento contábil é da forma que deve ter sido evidenciado e declarado, e ainda também passado aos órgãos públicos, ele não caracterizou a parceria, ele caracterizou uma venda de serviço. Então, bem provável que aconteceu um desconhecimento por parte do profissional, como um desconhecimento também por parte da prefeitura em ver que aquele recurso repassado ele não era passível de tributação, que não era passível de nota fiscal ou qualquer outra coisa. Então, existe, sim, ainda, para superar ainda também na administração pública, não está sabendo lidar. Aqui em São Paulo, 2 anos atrás, a prefeitura mandou que as entidades conveniadas, eu estou falando conveniadas ainda, hein? Emitissem notas para o convênio. Aí fez uma portaria. Passou 2 anos, ela falou, não precisa porque o marco regulatório não fala que é exatamente isso. Passado agora o 3º ano agora, estão fazendo levantamentos de débito em relação àquelas faturas que eles mesmos mandaram fazer. Aqui em São Paulo estão fazendo isso. Então estão cobrando o ISS em cima das notas fiscais que as entidades foram obrigadas em determinação da prefeitura. Porque se você não emitisse nota, você não recebia verba. Olha a maluquice que está aqui em São Paulo também. Mesmo para um convênio, que tem uma natureza jurídica diferente do contrato? Era o convênio. Eles exigiram. Nossa! Para você receber, você tinha que apresentar a nota. Nossa, a famosa jabuticaba. Exatamente. Famosa jabuticaba. Marcelo, mais uma pausinha. Gente, então só lembrando, né, a gente vai sortear o pacote de livros da coleção Sustentabilidade Econômica das OAS, parceria com o GIF e com a FGV Direito. Então, nós vamos fazer uma postagem sobre essa promoção, sobre esse sorteio. Você vai comentar na postagem, vai marcar 3 amigos, e aí já está concorrendo. Dia 6 de abril, a gente vai fazer o sorteio. Então, repetindo os critérios. Tem que estar seguindo aqui o nosso perfil aqui no Instagram. Você vai comentar lá na nossa postagem sobre a promoção, sobre o sorteio, e vai marcar 3 amigos e vai levar o pacote de livros. Não é 1, não é 2, são 5 livros da coleção, tá? Toda a coleção. E para quem perguntou, esses livros estão disponíveis para download gratuito no site da FGV Direito e no site do GIF. Basta procurar. Meu computador não está ajudando, por isso que eu não consegui botar o link aqui para vocês, que geralmente eu coloco o link também para quem já quiser baixar e tal. Mas se você quiser concorrer ao livro físico, basta comentar lá na nossa publicação, marcar 3 amigos e seguir aqui o nosso Instagram, o nosso perfil. Você já vai estar concorrendo dia 6 de abril. Você vai concorrer ao pacote de livros. Vai aproveitar, vai levar também o Cordel do Miroski, que é produção nossa do Oscar Legal, e vai levar também
um adesivo do Oscar Legal Instituto para você. Então, basta ficar atento aí à nossa postagem, hoje, amanhã, está saindo, basta você comentar lá e marcar 3 amigos. Marcelo, então, ó, o nome da pessoa que fez a pergunta aquela hora é Silvana, ela é da Associação Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica, e ela mandou uma outra pergunta bem interessante. Ela mandou, na verdade, 3. Uma na verdade, era uma afirmação, um comentário, mas essa segunda também é bem interessante. Como é possível lançar na contabilidade as receitas oriundas de doação em dinheiro? Ela diz o seguinte, que eles estão em parceria com uma rede de mercados ou com armarinhos, enfim, para deixar aquelas caixinhas em que as pessoas podem doar o troco, né, a moedinha que sobra de troco, eles vão doando para essa entidade. Como é que você faz? Eles vão fazer o recolhimento dessas caixinhas e uma vez por mês vão fazer o depósito na conta da entidade. Como é que isso é justificado contabilmente? Como é que isso é operado? Enfim, como é que isso entra contabilmente falando? Uma coisa importante que nós temos que ter em mente a gestão da entidade é uma gestão compartilhada. Ela não é o presidente o representa. Então, seja numa fundação que tem um conselho curador, seja numa associação que tem os associados, e aí nós temos uma diretoria, é importante muito essa participação coletiva. E aí, um ponto que eu chamo a atenção é institucionalizar todas as possíveis formas de receita que a entidade já executa. Eu tenho que institucionalizá-la. Institucionalizá-la, primeiro, no seu estatuto, reconhecê-la no estatuto. Então, eu tenho doações, eu tenho campanhas de arrecadação. Isso institucionalizará através de uma ata, por exemplo. Eu vou fazer uma parceria com determinados armarinhos, aonde colocaremos caixas e mensalmente eu vou trazer esses recursos para a entidade. Então, a cada momento de arrecadação que eu vou buscar o recurso, eu faço um documento interno onde eu atesto, de preferência, a pessoa que é responsável pela finança da entidade, fazer uma declaração para a contabilidade. Arrecadamos no armarinho A, no B, no C, na parceria que for, a importância de X reais para a campanha tal. Aquela institucionalizada, por projeto. É importante trazer isso, começar a ter essa dinâmica. Então, eu crio um documento interno de arrecadação de determinada campanha. Eu abri, por exemplo, minha casa aqui e doações físicas. E aí, de repente, eu estou com uma geladeira, eu estou com fogão, eu estou com não sei o que lá. A mesma condição. Eu faço um levantamento físico, atribuo um valor condizente com a realidade em que está aquele produto, aquele bem, e vejo, bom, esse bem aqui eu vou doar, eu vou também agregar ao ativo da entidade. Isso tem que ter a informação. E aí um recibo também, olha lá, recebemos a título de doação um fogão num valor estimado em X reais. Isso já dá uma entrada de documento. É importante você ter sempre um documento de entrada que comprove a origem e lembre-se, principalmente, o documento de saída que comprova a aplicação. Muito bom, isso é bem esclarecedor. O chat está super movimentado aqui, as pessoas estão falando muito sobre a importância, né, dessa dobradinha, digamos assim, entre jurídico e contábil, e de que uma boa gestão contábil é super importante também para a defesa jurídica das entidades em determinadas situações, um recurso ou uma prestação de contas que volta com algum tipo de pedido, diligência, enfim, isso é super importante, né, Marcelo? Verdade. Assim, novamente, existe um processo muito significativo e importante de profissionalização do terceiro setor. Então, hoje, quando você vai fazer uma parceria, não é o instrumento padrão que a prefeitura faz. Você precisa levar aí essa informação e discutir internamente, e aí entra o papel do profissional do direito. Né? Verificar quais são os riscos, porque às vezes você está trazendo muito mais risco do que aquilo que você pretendia como transformação social. Às vezes é melhor se você não fazer uma parceria. Às vezes é melhor, por mais interessante que seja o recurso, por mais interesse que se tenha, às vezes você vai trazer um problema muito maior que pode levar à extinção de uma entidade. Então tem que tomar muito cuidado. Eu tenho muita preocupação com esses instrumentos jurídicos muito mal realizados, padronizados, que não condiz com a realidade. O marco regulatório ele tinha que ser um instrumento independente para cada uma das entidades. Por quê? Eu faço uma análise.
de um determinado projeto. Eu tenho um projeto, determinada situação social, que é diferente de qualquer outra. Eu tenho uma forma de gestão e objetivos naquele projeto, que não pode ser padrão. Existem algumas questões estruturais. Então, o SUAS determina que para determinados atendimentos você tem que ter uma infraestrutura de RH, etc. Ok. Mas o importante é que cada ação ela é diferente. Cada projeto ela é diferente. Aqui em São Paulo, cada prefeitura, subprefeitura é totalmente diferente, até mesmo a condição social localizada. Então não dá para ser igual. Os instrumentos de prestação de contas não podem ser igual. As formas de mensuração qualitativa não podem ser iguais também. Então tem que tomar muito cuidado e essa análise jurídica ela é de extrema importância. Os aspectos jurídicos, eles têm que ter, desde o seu estatuto, que também há muita cópia de estatuto, infelizmente. O pessoal não se preocupa. Não, é absurdo, viu, Lucas? É absurdo. A pessoa tem que fazer, o estatuto é a roupa da entidade. Eu não posso pegar o paletó do defunto e colocar no meu, que vai dar problema. Então, nós temos que tomar cuidado que tem que ser exatamente o perfil daquela entidade, a execução daquela entidade, a operação daquela entidade. E aí o instrumento jurídico, já no estatuto é uma coisa. As atas, nossa senhora, o que nós temos de atas que levam a até possíveis intervenções de ações mal conduzidas, mal redigidas. Então tem que ter também esse aprimoramento também na questão das atas, estratégias, das reuniões, formalidades, porque senão, vira e mexe, nós vamos ter problema com essas entidades. Ótimas dicas aí, práticas para as organizações, meu caro Marcelo. E aqui chegou uma pergunta da Drica, eu não estou conseguindo ver o nome todo aqui, mas é Drica o apelido dela. Como alocar a provisão de férias nas prestações de conta do financiador, já que se trata de uma despesa contábil e não saída de caixa? Não, mas a todo momento do recebimento, aí que está o negócio, né? Existe o princípio, existe o reconhecimento, independente da saída, mas eu tenho que receber o recurso na sua fração financeiro aí. Então, não é só econômico. Eu faço o lançamento contábil, mas eu tenho que fazer a reserva financeira. Eu recebo a verba, eu tenho que ter aquilo que eu provisionei, eu tenho que ter também resguardado financeiramente. E essa parte, hoje, muito bem redigida no marco regulatório, que garante todas as verbas, a princípio, né? Infelizmente, a prefeitura fala, não, o nosso percentual é de X%. Mas, a princípio, a lei fala que todas as verbas condizentes ali da folha teriam que ser pagas pela entidade, até mesmo as rescisórias, ou a fração rescisória. Então, é importante. E aí não é só contábil, ela é financeira também. E se não estiver acontecendo isso, é porque existe um mau planejamento, inclusive orçamentário. Marcelo, a gente está chegando no final, eu sempre digo isso, mas é a verdade. É isso. A live, quando é boa, cara, a gente pisca o olho e já está acabando. A gente já tem quase uma hora passando, e parece que a gente acabou de começar. Mas, enfim, eu queria, já que a gente está caminhando para o final, a gente tem um cuidado e um olhar muito especial com as pequenas organizações, né? Você tem alguma dica boa para as pequenas organizações, aquelas que pensam, não, a gente tem 4, 5 pessoas, não precisa de um contador, de repente a gente não movimenta recursos. Qual a dica que você tem para essas organizações? Bom, primeiro eu vou falar que hoje não dá para falar assim que não dá para dizer que não tem acesso à informação. Hoje nós temos muita. O seu trabalho que está sendo excepcional aqui é gratuito. Então, quem acompanha que vai ter aqui muito conteúdo para a pessoa saber. Isso já é um ponto principal. Segundo ponto, no Conselho Regional, o Sistema CCRC tem o programa do voluntariado. De repente, existem alguns voluntários que possam estar ali disponíveis para ajudar em sua ação profissional. E mais do que isso, é o seguinte, mais do que propriamente gratuito ou não, é ter a qualidade de informação que é produzida pelo contador e pela entidade. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque, de repente, o barato sai muito caro. Quando se fala, novamente, eu vou gastar tudo isso com o contador ou não, bom, primeiro que não é caro, porque se eu for comparar o que eu ganho com a imunidade das entidades que eu trabalho,
eu tô trabalhando, eu sou voluntário. Eu tenho entidades que, eu estou falando para você, eu tenho entidades que recebem recursos significativos, entidades que têm isenções e imunidades significativas. E a minha responsabilidade, inclusive, é patrimonial. A minha responsabilidade em Claro, relação. Então, nós temos que tomar um cuidado nessa valorização dos profissionais da contabilidade. Lógico, não é cobrar caro, mas é cobrar o justo. E mais do que isso, também existem ações. Eu faço também algumas ações voluntárias, aliás, faço bastante até. Mas existe também. Então, tem muito curso, a Escola Aberta Terceiro Setor, esse teu trabalho que você está fazendo gratuitamente aqui é maravilhoso, é fundamental, traz muito conteúdo. Existem vários outros que desenvolvem. O sistema CFC, CRC, faz cursos gratuitos aí para a gestão contábil, para o profissional da contabilidade. Então, tem muita coisa que dá para fazer e aprimorar. Precisa ter dedicação. Tem que ter dedicação. muito bacana, Marcelo. Eu só agradeço, então, a sua presença aqui, sim, de coração, muito bacana mesmo. Como disse, você é parte de um grupo que é uma potência, né, do terceiro setor no país, das organizações que prestam esse tipo de serviço, essa retaguarda contábil, no seu caso, mas você faz parte de um grupo que faz o barba, cabelo, bigode, né, faz a assessoria a retaguarda jurídica, contábil e da parte de gestão. Vocês têm trabalhado com a LGPD também, com as políticas de compliance, de conformidade. Isso é fundamental, né? O Grupo Aldiza, o Grupo Monelo, a quem eu cumprimento na sua pessoa, Ricardo, e a todo o pessoal também. Fico muito feliz dessa parceria, dessa possibilidade de diálogo que a gente vem tendo. Nossa ideia é sempre exatamente essa: entregar o direito e essa informação jurídica, contábil, para as entidades, para as pessoas, de forma clara, né, um pouco menos longe do jurídico, do juridiquês, né, habitual, que a gente possa falar em linguagem coloquial, digamos assim, para que as pessoas possam absorver. E, nesse sentido, a nossa live hoje foi sensacional e espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversar aqui, não só comigo, que eu costumo dizer, mas especialmente para expor esse seu conhecimento, essa sua experiência, esse seu acúmulo para as organizações, especialmente para aquelas organizações que não têm condições de contratar um grande profissional como você, mas que pode ter acesso a essa informação e dialogar com o profissional que está próximo dele, dialogar com outros profissionais também, já sabendo, já com incorporando algum desses conhecimentos, algum desses conceitos. O tempo é pouco, tinha mais umas 3 perguntas aqui, pelo menos. Com certeza a nossa audiência mandaria mais umas 10, mas, infelizmente, a gente tem que se despedir. Eu queria ouvir, então, de você, suas honrosas despedidas aí com a nossa audiência. Na verdade, novamente, fico muito honrado mesmo, viu? Um trabalho que você vem desempenhando aí há bom tempo, a gente vem acompanhando, e como você falou, né? Vai atingir uma transformação de sociedade aí, né? Você está ajudando a sociedade a melhorar a proteção social, a proteção das pessoas, para as pessoas, inclusive. Então, através do nosso conhecimento, você jurídico, eu contábil, e os outros profissionais que você traz aqui, sempre muito bem articulado, e esses amigos formidáveis que a gente tem aí, eu vi a Nicole aí, vi a Esther novamente, aí sempre querida, essas pessoas. Meu, é muito prazeroso a gente estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento para o fortalecimento da sociedade. Então, é uma obrigação para mim, assim, mas uma obrigação que eu faço com o maior prazer, com muito orgulho. E o que você chamar, estarei aqui presente. E mais do que isso, eu sou um colaborador, sim, para que tenhamos uma sociedade cada vez mais forte, com mais direitos garantidos, para que possamos ter aí, todo mundo atingir aí um bom nível social, cultural, educacional e assim por diante. Muito bacana, Marcelo. Mais uma vez agradecendo. Aproveitar para convidar todo mundo. Terça-feira que vem, dia 9 de março, a gente vai estar aqui de novo às 18 horas com a Maria Elisa Pessina. Vamos estar falando sobre as organizações brasileiras e a cooperação internacional para o desenvolvimento. Então a gente vai falar um pouco do contexto internacional, de apoio, de editais de fomento também. Dos organismos internacionais, de como se dá essa relação, desse cenário histórico. A Maria Elisa, que é uma pesquisadora, professora, e vem trabalhando como consultora nesse campo, acabou de lançar uma publicação
sobre o tema, vai falar também sobre essa publicação. Então, acho que o papo vai ser bem interessante terça-feira que vem. E reforçar, então, convite para todo mundo, relembrando, vamos sortear esse pacote de livros aqui da coleção Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil, uma parceria da FGV Direito com o GIF e o sorteio aqui em parceria com o OSC Legal Instituto. Então você vai ter que... É simples, hein? Você não vai se... A criatura não vai se confundir. Então você tem que seguir o perfil do Instagram do OSC Legal Instituto, você vai ver a nossa postagem lá sobre a promoção, vai comentar, marcar 3 amigos. Pronto, é simples, você já vai estar concorrendo. Dia 6 de abril, nós vamos estar aqui na primeira live de abril e vamos sortear esse pacote de livros. Não é um livro, não é 2 livros, são 5 livros da coleção, a coleção completa para uma pessoa que vai ganhar esse livro. Então, muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. Um grande abraço para você. Obrigado a você. Um grande abraço para todo mundo que assistiu e até a próxima. Para quem não viu, a live fica aqui salva e fica também no nosso canal, Nossa Que Legal, no YouTube. Um abraço e até mais. Tamo junto. Obrigado a você também. Tudo de bom aí, pessoal. Valeu.